Vamos começar aqui a nossa aula lembrando alguns pontos sobre princípios do processo do trabalho. Quais princípios do processo do trabalho eu não posso deixar de conhecer, não posso esquecer na prova, no dia da prova. Primeiro que nós encontramos aqui, vamos lá, o primeiro que nós encontramos, princípios dispositivo e inquisitivo. A FCC adora esses dois princípios. Por quê? Porque um é o contrário do outro. A FCC adora porque um é diferente do outro, um é a exceção do outro, um é o oposto do outro. Um é a regra geral e outro é a exceção. A regra geral, vocês vão anotar que é o princípio dispositivo. O que é o princípio dispositivo, Bruno? Me dê outro nome para ele. Princípio da inércia. Então vamos anotar que o princípio dispositivo é o princípio da inércia e nós vamos colocar aqui um artigo do CPC. Você que também está estudando processo civil, leu o artigo 2º do CPC, que diz que o juiz prestará tutela jurisdicional apenas quando provocado. Ou seja, o juiz só vai agir e só vai fornecer ali, só vai realizar os atos processuais quando provocado. Esse é o princípio da inércia, que aqui no processo do trabalho, nas provas de processo do trabalho, nós chamamos de dispositivo. Bruno, como é que eu retiro o estado da inércia? Está falando que o juiz tem que ser retirado da inércia para determinar a prática de atos processuais. Como é que eu retiro o estado da inércia? Exercendo um direito, chamado direito de ação. Então, eu vou ao Poder Judiciário, digo que existe um problema, que existe um conflito de interesses e peço a ele que resolva aquele conflito. Ao ir ao Poder Judiciário, narrar o conflito e pedir a intervenção dele para a resolução do conflito, eu estou exercendo um direito que recebe o nome de direito de ação. Então, o direito de ação é o direito de provocar o Poder Judiciário, retirando mesmo da sua inércia. Bruno, como é que eu exerço o direito de ação? Aí é fácil, através da petição inicial. Quando eu apresento a petição inicial, eu exerço o direito de ação, retiro o estado da sua inércia, que começa a praticar os atos processuais, visando lá na frente o julgamento, o proferimento de uma sentença. Essa é a ideia principal do processo, que eu tenho certeza que vocês já conhecem. Agora, enquanto o Bruno não ajuizar a ação trabalhista, enquanto o Bruno não apresentar a petição inicial, enquanto o Bruno não exercer esse direito de ação, o Poder Judiciário ficará ali, ó, de braços cruzados. O Bruno não recebeu verba rescisória, não. O Bruno está sofrendo assédio moral. O Bruno está sendo humilhado. O Bruno está recebendo menos que um salário mínimo. Só que o Poder Judiciário faz o seguinte, ó, enquanto ele não vier a mim, enquanto ele não relatar isso que está acontecendo e pedir uma providência, eu, Poder Judiciário, não vou fazer nada. Por quê? Eu sou inerte. Então, numa regra geral, eu tenho essa inércia. E essa inércia serve também para efetivar um outro princípio, que é o princípio da imparcialidade. Se o juiz saísse se metendo para resolver problema de todo mundo, ele acabaria sendo o quê? Parcial. Então, para manter essa imparcialidade, ele se mantém distante do conflito. Ele se mantém ali inerte. Essa é a regra geral. Você vai anotar que o princípio dispositivo é a regra. Só que toda regra tem exceção, principalmente em processo. A gente brinca de vez em quando também, mas a gente brinca que para toda regra em processo nós temos umas 1.200 a 8.000 exceções. Porra, toda regra em processo tem exceção. Claro que nas provas eles colocam as exceções. De vez em quando colocam a regra geral, mas lembram muito mais das exceções. Então, se toda regra tem exceção, se a regra é o princípio dispositivo, se a regra é a inércia, a exceção, vem comigo, a exceção é o princípio inquisitivo. Então, vejam que
eu tenho como uma exceção o princípio inquisitivo. Qual que é a ideia do princípio inquisitivo? Vamos anotar aqui, ó. Por esse princípio inquisitivo, eu tenho a atuação ex officio do juiz. Eu tenho a atuação de ofício do juiz. O que significa, Bruno? Uma atuação ex officio. O que significa uma atuação de ofício do juiz? Qual que é a ideia aqui? Quando eu afirmo que o juiz atua de ofício, quando ele atua ex officio, é porque ele atua sem necessidade de pedido. Excepcionalmente, o juiz pode atuar de ofício sem pedido? Pode. E vejam que o juiz ele pode, inclusive, iniciar um tipo de processo aqui sem pedido da parte. Esse é o ponto principal, é onde eu queria chegar. Existe um tipo de processo que o juiz pode iniciar de ofício. Um tipo de processo que o juiz pode iniciar mesmo sem pedido de ninguém. Que processo é esse? Nós vamos ao artigo 878. Falei para vocês que esses dispositivos vocês têm que conhecer. Então, ó, nós vamos ao artigo 878 da CLT, que vai dizer que o processo de execução pode ser iniciado de ofício pelo juiz. Não depende de requerimento da parte. O que é o processo de execução para quem não estudou ainda, para quem não viu? É aquele processo em que, ou aquela parte do processo, aquela fase do processo em que a gente vai efetivar a decisão judicial. Vamos fazer cumprir a decisão judicial. Então, se eu tenho uma sentença que condena a empresa a me pagar R$20 mil e ela não faz esse pagamento voluntário, eu vou me valer do processo de execução para efetivar aquela decisão, retirando do patrimônio do devedor os R$20 mil e colocando no meu bolso. Então, através do processo de execução, eu vou efetivar a decisão. A decisão está falando que a empresa tem que me pagar 20 mil. Já me pagou? Não. Pagou de forma voluntária? Não. Então, empresa, vou retirar na marra os 20 mil do seu patrimônio e vou entregar a Bruno. Vejo que esse processo de execução, de efetivação, não depende de requerimento. Então, olha a história como um todo. Digamos que eu tenha trabalhado numa determinada empresa por alguns meses ou 2, 3 anos, sem receber horas extras. Sempre prestei horas extras, sempre trabalhei em jornada extraordinária, mas nunca recebi qualquer quantia. Pois bem, fui lá, exerci aquele meu direito de ação, apresentei minha petição inicial e pedi a condenação da empresa ao pagamento daquelas horas extras. Pois bem, o juiz foi lá, produziu prova, decidiu pelo meu direito de receber horas extras e condenou a empresa ao pagamento de R$50 mil, ok? Vejam que o juiz só condenou a empresa porque lá atrás eu exerci o direito de ação e retirei o Estado da sua inércia. Agora, R$50 mil. Digamos que a empresa não recorreu. Ou então recorreu e não conseguiu modificar a decisão, sendo que não existe mais nenhum recurso a ser interposto. Chegamos no fim da linha do processo. Ou a empresa não recorreu, ou não cabe mais nenhum recurso. Nós vamos em processo dizer que houve o trânsito em julgado dessa decisão. Essa decisão transitou em julgado. O que significa isso daqui? Eu tinha uma decisão que poderia ser modificada pela utilização de recurso. Mas como eu não recorri, como não cabe mais nenhum recurso, aquela decisão ela se tornou definitiva, se tornou imutável. Então, com o trânsito em julgado, eu tenho agora uma decisão definitiva, imutável, que não pode mais ser discutida. Empresa, pague a Bruno R$50 mil. A empresa não pagou. O que o juiz vai fazer? Olhando os autos no processo, ele vai falar, peraí, já transitou em julgado, já tem uma decisão definitiva. A empresa já pagou? Deixa eu ver se tem prova do pagamento. Não, tem prova do pagamento não.
Então, sem que ninguém requeira nada, você, juiz do trabalho, vai fazer o seguinte: determino a citação da empresa para pagamento dos 50 mil sob pena de penhora dos seus bens. Alguém requereu? Não. Você fez de ofício. Você fez de ofício porque está autorizado, vamos lá, pelo artigo 878, nós estamos aqui autorizados pelo artigo 878 da CLT, que reflete esse princípio inquisitivo. Então, leu na prova princípio dispositivo, lembrou de inércia. Leu na prova princípio inquisitivo, lembrou dessa atuação de ofício do magistrado, essa atuação que independe de requerimento da parte. Ok, galera? Seguindo aqui para o próximo princípio, um princípio fundamental para as provas, importante no dia a dia da Justiça do Trabalho e fundamental para as nossas provas. Aqui eu sempre gosto de fazer um comparativo entre processo civil e processo do trabalho. Cabe aqui uma comparação muito importante entre os dois processos. Lá no processo civil, a gente percebe que os atos processuais, eles são separados. Lá no processo civil eu tenho atos processuais separados. Eu realizo um ato processual, depois realizo outro ato processual, daqui a alguns meses realizo outro ato processual, depois outros atos, eles são todos separados com um bom intervalo entre eles. Realizo um ato, intimo a parte, marco outra data, depois outro, depois outro, depois outro. Aqui no processo do trabalho, os atos, eles não são separados. Os atos, eles são concentrados. Eles são concentrados para imprimir maior celeridade. Por que o processo trabalhista anda mais rápido que o processo civil? Vários motivos. Um deles é essa concentração. Enquanto lá no processo civil eu tenho atos processuais separados, aqui no processo do trabalho eu tenho atos processuais concentrados. Olha o nome do princípio que nós vamos analisar agora, pessoal. Princípio da concentração dos atos processuais. Percebam que aqui no processo do trabalho, os atos processuais, eles são concentrados. Mas são concentrados onde? Em que momento, Bruno? Eles são concentrados na audiência. O que significa dizer que a audiência trabalhista o dia da audiência trabalhista é o dia mais importante do processo do trabalho. Se a sua audiência trabalhista é hoje é o dia mais importante daquela ação trabalhista. Por quê? Praticamente todos os atos processuais serão realizados hoje. Como assim, Bruno? Vamos desenhar aqui o processo do trabalho típico, aquele que foi previsto, pensado pelo legislador, que às vezes no dia a dia acontece, às vezes não, mas que foi pensado pelo legislador e que nós temos que lembrar para a nossa prova. Como que se dá aqui o procedimento trabalhista, uma ação trabalhista? Vamos lá, ó. Primeiro, nós teremos aqui a petição inicial. Então, apresentei a minha petição inicial, ajuizei a ação trabalhista. Depois, nós teremos a notificação do reclamado, para que ele saiba que foi ajuizada uma ação trabalhista, que nós chamamos lá no processo civil de citação. Aqui temos a notificação. Essa notificação, nela constará a audiência. Então vejam que eu, reclamado, estou sendo notificado para comparecer à audiência do dia tal às tantas horas na 10ª Vara do Trabalho de São Paulo. E aí? Acabou. Bom, só isso? Só isso. Petição inicial, notificação para comparecer à audiência. Ô, Bruno, e o resto do processo? E a produção das provas, e a defesa, e a sentença? Cadê o resto? O resto está tudo na audiência. Todos os demais atos processuais, eles serão, em regra, realizados aqui, ó, na audiência. Nós já vamos sair dessa audiência aqui, ó, com a sentença.
já sabendo quem ganhou, quem perdeu, por que ganhou, por que perdeu. Ou seja, eu concentro vários atos processuais nessa audiência aqui. Por isso que eu afirmo que o dia da audiência é o dia mais importante do processo. E vamos lá, galera. Quais são esses atos processuais? Eu preciso conhecer? Claro que sim. Eu vou anotar quais são os atos processuais que estão concentrados naquela audiência, ok? Isso tem que saber? Sim, tem que saber. Não vamos esquecer esses dados que eu vou trazer para vocês. Antes, só um detalhe. Vocês viram que eu coloquei um dispositivo ali. Eu coloquei o artigo 849 da CLT. Esse artigo 849 da CLT diz que no processo do trabalho, a audiência ela é una. No processo do trabalho, a audiência é una. Então, os atos processuais estão concentrados na audiência e a audiência é una. Em regra, não tem que ficar marcando 2, 3, 4 audiências no mesmo processo, não. Uma única audiência para a prática de vários atos processuais. E nós vamos agora anotar quais são esses atos processuais que estão concentrados na nossa audiência. Eu vou anotando aqui, você vai anotando ali, porque vai cair na sua prova alguma questão do TRT, você vai resolver com essas informações. Então, vamos pensar o seguinte, hoje, 9 da manhã, a nossa audiência. A nossa audiência, ela vai começar como? Vamos começar a anotar. Ela vai começar com o pregão. Ela vai começar com o pregão. O primeiro ato processual realizado naquela audiência é o pregão. O que é o pregão, Bruno? O chamamento das partes. É quando nós chamamos reclamante João da Silva, reclamado empresa Alfa, para comparecerem àquela sala de audiência. Então, o pregão é o chamamento. Ele é importante, fundamental. Por quê? Se as partes não estiverem presentes, se as partes não responderem a esse pregão, nós teremos consequências aqui importantes e que chovem e prova. Vou até anotar o artigo que trata desse tema, porque ele despenca em prova. Então eu faço o pregão para saber se as partes estão presentes, porque se elas não estiverem presentes, se elas não responderem ao pregão, nós vamos aplicar as consequências do artigo 844 da CLT, ok? Se o reclamante não estiver presente, o dispositivo diz que a ação será arquivada, será extinta sem resolução do mérito. Então, se eu fiz o pregão, reclamante João da Silva, nada João da Silva, não veio, a ausência do reclamante vai importar em arquivamento do processo. O processo vai ser extinto sem resolução do mérito, é o que consta no artigo 844. Agora, fiz o pregão e a empresa Alfa reclamada que não está presente, não tem ninguém para representar esse reclamado. O artigo 844 da CLT diz que, se o reclamado estiver ausente, teremos a revelia. Então, será decretada a revelia pela ausência do reclamado à audiência. Esse artigo tem que conhecer, ok? Então, vamos lá, fiz o pregão. Digamos que as partes estejam presentes, para a gente dar continuidade à nossa audiência. Reclamante João da Silva, reclamado empresa Alfa, os dois se apresentam. Nós vamos agora, galera, para o segundo ponto, que é chamado aqui de primeira tentativa obrigatória de conciliação. Então, nós vamos aqui para primeira tentativa obrigatória de conciliação. Nós vamos tentar o acordo. Vamos tentar o acordo entre as partes. Vamos perguntar se elas querem se conciliar. Bruno, eu já assisti a algumas ações trabalhistas, algumas audiências trabalhistas, e o juiz ele sempre pergunta no início se tem conciliação, se tem acordo. Parece até meio automático. E é mesmo. O juiz tem obrigação de perguntar. Então, sempre, no início da audiência, o juiz vai perguntar, tem acordo? Às vezes vai perguntar meio que automático mesmo.
Para quê? Para constar na ata de audiência que não houve o acordo entre as partes. Por quê? Porque tem que pedir, tem que perguntar, tem que tentar o acordo. Eu estou falando numa tentativa obrigatória de conciliação, a primeira tentativa obrigatória de conciliação, ok? Não teve acordo, as partes não querem se conciliar, vamos na sequência, partimos para a apresentação da defesa do reclamado. Então, o reclamado vai apresentar a sua defesa. Depois, vamos lá, vamos para a instrução. Depois de apresentada a defesa, nós vamos para a instrução, que é a produção das provas. Mas é na sequência mesmo, galera? É na sequência mesmo? Sim, na hora, na própria audiência. As partes serão ouvidas, as testemunhas serão ouvidas, tudo na hora. A ideia, como é uma única audiência, não é parar para realizar um ato processual numa segunda audiência, não. Nós vamos na sequência aqui. Então já vamos ouvir as partes, vamos ouvir testemunhas, vamos tocando o barco. Na hora que o juiz perceber que não há necessidade de produção de mais nenhuma outra prova, o que ele vai fazer? Ele vai encerrar aquela instrução, vai encerrar a produção das provas e já vai partir para o próximo passo. O próximo passo que eu vou anotar aqui para vocês é a apresentação de razões finais, que nós também chamamos de alegações finais. Então nós vamos aqui para as razões finais, para as alegações finais. Que momento é esse daqui, galera? O que eu falo em razões finais, em alegações finais? Porque é a última oportunidade que as partes têm de falar ao juiz que os seus pedidos, que as suas pretensões devem ser aceitas. É o último momento que eu terei, por exemplo, de falar para o juiz que o meu pedido de condenação ao pagamento de horas extras tem que ser aceito, porque eu fiz as provas A, B e C do trabalho extraordinário. Por outro lado, é o último momento que a empresa tem para alegar que não deve ser condenado ao pagamento das horas extras, que não tem prova, ou de que já houve o pagamento. Então é o último momento que as partes têm de falar ao juiz que os seus pedidos devem ser acolhidos, devem ser aceitos. Beleza. Passada essa fase de razões finais, vejam que são razões finais orais. As partes vão falando, seus advogados vão falando. Terminada essa parte de razões finais, nós partimos aqui para a segunda tentativa obrigatória de conciliação. Pô, vai tentar o acordo de novo? Vai perguntar se tem acordo novamente. Por que isso daqui? Porque o legislador, ele pensou o seguinte: pode ser que naquele primeiro momento, lá no início da audiência, as partes não queriam efetivamente um acordo, cada um estava pensando, estava tendo uma ideia do processo, mas agora, finalizada a instrução, pode ser que elas tenham repensado. Eu vou ajuizar uma ação trabalhista. Colocaram na minha cabeça que eu vou ganhar R$1 milhão, vou ficar rico, não vou trabalhar mais, vou ganhar R$1 milhão, vou viver dos rendimentos. Beleza. No início da audiência, o juiz perguntou se tinha acordo. Aí a empresa falou, eu pago 300 mil. 300 mil até parece. Vou ganhar R$1 milhão. Então tá. A empresa apresenta a defesa. São ouvidas as testemunhas. Aí o meu advogado fala, rapaz, o negócio tá complicando, hein? Não tá tão bom para você quanto eu achava, não. Ih, rapaz, será que eu vou perder então? Não sei se você vai ganhar o seu R$1 milhão, não. Aí vem o juiz e pergunta de novo, e aí? E agora? Tem acordo? Pode ser que eu fale, aqueles 300 mil que não me interessavam, agora me interessam. E aí eu vou e faço acordo. Então o legislador pegou dois momentos bem distintos da audiência, o início e mais para o seu finalzinho, e impôs essas duas tentativas obrigatórias de acordo. E olha o detalhe,
Eu falei que são duas situações, são duas tentativas obrigatórias. Se o juiz não tentar o acordo, o processo pode ser anulado. Nós podemos incorrer em nulidade do processo caso o juiz não tente o acordo. Então, você está analisando um determinado processo. Primeira coisa que você vai lá na ata de audiência. Na ata de audiência, no começo você vai ver tentado o acordo, mas infrutífero. Aí no finalzinho da ata de audiência, tentado novamente o acordo infrutífero. Ó, tá ótimo. Beleza, o juiz tentou o acordo nos dois momentos. Agora, você está lendo a ata de audiência e aí você percebe que não há menção à tentativa de acordo. Ou não há menção à primeira tentativa, ou à segunda, ou não há menção a nenhuma tentativa de acordo. Qual que é a ideia? Esse processo é nulo, porque o juiz deixou de tentar um acordo que era obrigatório. Nulidade. Eu vou recorrer e vou anular esse processo. Justiça do Trabalho anula? Anula sim, galera. Ok? Então, muito cuidado com isso daqui. Vamos pensar, até para a gente continuar, que não houve acordo. Apesar de termos aqui a segunda tentativa de conciliação, ela foi frustrada. Não houve acordo novamente. E aí, pessoal, nós vamos aqui para a sentença. O juiz já vai proferir sentença, mas o juiz ele vai proferir sentença na própria audiência? Exatamente isso. É isso que nós teremos. O juiz vai proferir sentença verbal, oral, na hora. Então, não tem acordo não? Beleza. Então, abre aí a ata de audiência que eu vou começar a proferir a minha sentença. E o juiz começa verbalmente. Nós vamos concluir a audiência já sabendo quem ganhou, quem perdeu, por que ganhou, por que perdeu. E vejam o seguinte, como o juiz proferiu a sentença na presença das partes, as partes já sairão intimadas daquele ato. Então o juiz acabou de proferir a decisão, você estava presente, você estava presente, vocês já saem intimados daquele ato. Então vou anotar o último ato processual aqui, oitavo e último ato processual, que é a intimação da sentença. Então nós já sairemos intimados dessa sentença. O que significa? Significa o seguinte, que amanhã, se for dia útil, já é o primeiro dia do prazo recursal. Por quê? Se eu fui intimado hoje, eu excluo o dia de hoje, amanhã sendo o dia útil já é o primeiro dia do prazo recursal. Eu tenho 8 dias para interpor recurso, amanhã já é o primeiro deles. Ok, galera? Então, vocês vão guardar esses 8 atos processuais que são realizados na audiência e depois vocês vão ver que isso responde às nossas questões de concurso. Perfeito? Vamos partir aqui para o próximo princípio que está relacionado ao que nós acabamos de falar, mas eu quero destacar um ponto importante neles aqui, uma súmula que foi alterada em 2017, que é a súmula 418, em relação ao princípio da conciliação. Essa súmula foi alterada em 2017, súmula 418. Simples, galera, simples, mas chove em prova. Qual que é a ideia aqui da súmula 418, que é tão cobrada assim nas questões trabalhistas? Vamos lá, ó. A ideia vai ser bem simples. Olha a pergunta que eu vou te fazer e você vai responder com base nessa súmula. Se eu e você, partes de uma ação trabalhista, apresentarmos um acordo, o juiz é obrigado a homologá-lo? É obrigado a aceitar aquele acordo? Eu e você, eu sou o reclamante, você é o reclamado, eu queria a sua condenação ao pagamento de 50 mil reais, chegamos a um consenso ali de 30 mil. Então fizemos uma petição dizendo que o Bruno aceita receber 30 mil reais, eu assinei, você assinou, meu advogado assinou, seu advogado assinou, protocolamos. Requerendo do juiz a aceitação, a homologação daquele acordo para termos a extinção
do processo com resolução do mérito. Pergunta que eu te fiz: o juiz é obrigado a homologar esse acordo? Resposta da súmula 418: o juiz não é obrigado. O juiz não é obrigado a homologar acordo. O juiz não é obrigado a homologar acordo. Homologação de acordo pela súmula 418 é faculdade, ele não é obrigado a homologar. Então, qual vai ser a ideia que você vai levar para a sua prova do TRT? O juiz, ele só vai homologar o acordo se perceber que ele é benéfico para o empregado, para o reclamante. Se o juiz percebe que no acordo só quem está se ferrando, só quem está abrindo mão, só quem está sendo prejudicado é o reclamante, o ex-empregado, ele não irá homologá-lo. Ele negará, ele indeferirá aquela homologação e o processo continuará normalmente. Então, o juiz não é obrigado a homologar acordo. Perfeito, galera? Toma bastante cuidado com isso daqui. É o ponto que eu queria esclarecer, lembrar com vocês em relação ao princípio da conciliação. Então, vamos para mais um princípio. Um princípio importante, mais uma súmula fundamental para a gente aqui, o princípio do jus postulandi, súmula 425. Vamos dar aquela limpada geral. Princípio do jus postulandi, súmula 425. Vou puxar aqui também o artigo 791 da CLT, que está totalmente ligado ao tema. Qual é a ideia do jus postulandi? Falou em jus postulandi, eu vou lembrar de que, Bruno? Você vai lembrar da parte indo ao Poder Judiciário sem advogado, indo sozinho. Isso pode no processo do trabalho? Regra geral, pode. Regra geral, eu não preciso de advogado. Eu posso ajuizar uma ação trabalhista sem advogado? Posso. Ah, eu sou um engenheiro. Posso ir sozinho, sem advogado? Claro! Você tem o direito de postular em juízo sozinho e acompanhar a sua ação trabalhista. Esse direito de postular em juízo é o jus postulandi. Se nós aqui trouxermos se nós traduzirmos aqui, o jus postulandi será o direito de postular em juízo a desnecessidade de advogado. Isso consta nesse artigo 791 da CLT. Claro, galera, que nós temos aqui algumas situações excepcionais. Num primeiro momento, eu não preciso de advogado, nem para ajuizar a ação e nem para me defender. Eu ajuizei sozinho contra você. Você foi sozinho à Justiça do Trabalho. Você foi lá, apresentou a sua defesa na audiência, levou as suas testemunhas sem necessidade de advogado. Isso ocorre ainda? Claro que sim. Isso está de acordo com a Constituição Federal de 88? Está. Esse dispositivo ele foi recepcionado pela Constituição Federal. Havia ali uma certa discussão se esse artigo da CLT teria sido recepcionado ou não pela Constituição. Por quê? Você conhece lá de direito constitucional que existe o artigo 133, o artigo 133 da nossa Carta, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, a Constituição diz que o advogado é indispensável, a CLT diz que eu não preciso de advogado, portanto, ele é dispensável. Combina isso? Houve a recepção? Houve sim a recepção. Por quê? Porque a necessidade de advogado imposta pela Constituição Federal é uma regra que comporta algumas situações excepcionais, dentre elas a da Justiça do Trabalho. Vamos lá, eu não preciso de advogado em juizados especiais até 20 salários mínimos, eu não preciso de advogado para habeas corpus, eu não preciso de advogado para a Justiça do Trabalho. Regra geral. Bruno falou regra geral, é porque tem situação excepcional, a FCC adora essas exceções aqui. Existem ações em que eu preciso de advogado.
Existem ações em que o advogado ele é obrigatório, ele é indispensável. Quais são essas ações, galera? São as que constam, para nossa sorte, constam todas, estão reunidas na súmula 425. Então, essa súmula 425 do TST reúne as 4 situações em que eu preciso obrigatoriamente de advogado. Vamos anotar, vamos memorizar e vamos acertar as questões. Então, eu preciso de advogado para mandado de segurança, para ação rescisória, para ação cautelar e para os recursos dirigidos ao TST. Então vejam que para mandado de segurança, rescisória, cautelar, recursos para o TST, eu preciso sim de advogado. Nas 3 primeiras situações, vocês estão vendo que são ações típicas do processo civil e que aos poucos vieram sendo cada vez mais comuns no processo do trabalho. O mandado de segurança, rescisória, cautelar, isso é processo civil. Se eu ajuizar, se eu tiver que me valer dessas ações no processo do trabalho, por serem ações mais técnicas, típicas do processo civil, eu vou me valer do advogado. Então, quero impetrar mandado de segurança, quero ajuizar rescisória, quero ajuizar cautelar, advogado. Agora, qual vai ser o grande cuidado, a grande pegadinha onde alguém poderia derrapar? Não vão, mas alguns poderiam derrapar aqui nessa última, em que eu tenho recursos para o TST, galera. Olha o que acontece. Eu posso muito bem, vou fazer a minha pirâmide aqui, eu posso muito bem ajuizar a ação trabalhista perante a vara do trabalho sem advogado. Então, eu posso muito bem ajuizar a minha ação trabalhista perante a vara do trabalho sem advogado. Posso interpor recurso, vou colocar o RO aqui, que é o recurso ordinário, posso interpor recurso para o TRT sem advogado também. Agora, na hora de interpor recurso para o TST, que seria o recurso de revista, o RR, na hora de interpor aqui o recurso de revista para o TST, pela súmula, eu precisaria de advogado. Então, eu posso ajuizar a ação perante a vara do trabalho sem advogado. Posso interpor recurso para o TRT sem advogado. Agora, na hora de interpor recurso para o TST, eu teria que contratar um advogado. Tomem cuidado, porque a gente sabe que FCC adora trocar A por B, então poderia colocar recursos para o TRT. Recurso para TRT não precisa de advogado, é para o TST. Tem uma expressão que a FCC gosta muito também de colocar em relação a esse tema, que é o seguinte: a banca diz que o jus postulandi ele está restrito às varas do trabalho e aos TRTs. Realmente, o jus postulandi está restrito às varas do trabalho e aos TRTs. Isso porque, como eu coloquei no desenho, eu consigo ajuizar uma ação na vara do trabalho sem advogado, eu consigo recorrer ao TRT sem advogado. Agora, dali para cima, para o TST, preciso de advogado. Logo, jus postulandi, essa desnecessidade de advogado estaria ali apenas na vara do trabalho, no primeiro grau de jurisdição e nos TRTs, estaria restrito a esses 2 órgãos. Ok, galera? Tranquilo? Vamos finalizando aqui a parte de princípios.